Hora de começar mais um módulo de revisão para o seu concurso organizado pela banca Sesgran Rio. Nós estamos começando, olha aí na tela, o módulo 5 de concordância verbal. Por quê? O módulo 4 foi sobre verbo. Então, nós vamos continuar nessa pegada aí, porque concordância verbal, assim como pontuação, assim como crase, assim como período composto, é um dos 4 assuntos que não deixa de cair em nenhuma prova. Concordância verbal, não existe prova da Sesgran Rio que não tenha concordância verbal. Então, baixe aí o seu PDF, como eu sempre peço, porque a partir de agora, aí na tela, nós vamos começar a ler parágrafos. Hoje, o primeiro parágrafo de um texto chamado Maria José, que foi de uma prova da Sesgran Rio. Então, você vai lá e se coloca assim, vai no Google e joga lá, faz um ano que Maria José morreu, prova Sesgran Rio, vai aparecer. Eu sugiro que você baixe a prova, imprima a prova, resolva a prova, porque aos poucos nós vamos resolvendo aí as suas dúvidas sobre os conteúdos que vão aparecer. Então, lá na tela. Desse trecho, Maria José, faz um ano que Maria José morreu. Eu já destaquei ali o verbo morrer, já que nós estamos falando de concordância verbal, e grifei a palavra Maria José, o nome Maria José. Por quê? Porque, na verdade, é o seguinte, quando a gente fala sobre esse assunto denominado concordância verbal, né, a gente, obviamente, tem que envolver o verbo. Mas sem envolver o verbo, observando que a palavra concordância, ela significa um acordo. O que é estar em concordância? É estar de acordo. E, óbvio, na concordância verbal, esse acordo tem que envolver o verbo, que nós já dissemos no módulo anterior, que é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno. Agora, o verbo estar no singular ou estar no plural depende do que a gramática chama de sujeito. Um dia você estudou, várias vezes na sua vida, a classificação do que é sujeito, do que é predicado, do que é objeto direto, do que é complemento nominal. Na maioria das vezes você não aprendeu, porque o seu cérebro vai rejeitar alguma coisa que não tem praticidade. Então, quando a gente fala de sujeito, o sujeito é importante para que a gente entenda o mecanismo de concordância. Então, ao longo de aulas aqui, nós vamos mostrar certas coisas que precisam para pré-requisito de outras. Então, sujeito é uma delas. Então, quando você coloca aqui o pessoal organizou um movimento, quando eu falo que o pessoal organizou um movimento, observem que o verbo organizar, que eu escrevi aqui, é um verbo que está no singular. Por que é singular? Porque não está escrito organizaram. Então, se não está escrito organizaram, aquele que executou essa ação, ou seja, o sujeito, tem que ser singular. Eu sei que muita gente vai soar engraçado, mas quando eu falo pessoal, eu não estou falando de uma pessoa só. O pessoal não é muita gente? Sim. Por isso que tem gente que fala que o pessoal chegaram, o pessoal já foram, o pessoal tão nervoso. Não. Eu sei, entendo, é verdade. Uma pessoa só não é um pessoal, mas o que determina se a palavra é singular ou plural é o artigo que está antes dela. Isso é um artigo singular. Você não fala que o homem organizaram. Você não fala que o professor organizaram. Logo, o pessoal organizou. Tá? Então, sujeito singular, verbo no singular. Por exemplo, quando eu falo assim, aconteceram barbaridades na guerra. Observe que, ao contrário da frase 1, a frase 2 eu já comecei com o verbo. Aconteceram barbaridades. E aí,
uma das coisas que você aprendeu ao longo da sua vida, e aprendeu errado, foi fazer pergunta para o verbo. O pessoal organizou. Quem organiza, organiza alguma coisa. O quê? Aí fala que isso aqui é objeto direto. Aí você vem aqui e fala assim, aconteceram o quê? Barbaridades. Você pensa que é objeto direto. E não é culpa sua. Porque a vida inteira, os professores de português martelaram na sua cabeça que essa resposta para o quê é um objeto direto. Eu tenho como tirar isso da sua mente? Não tem. Eu pretendo tirar isso da sua mente? Não. Não preciso tirar isso da sua mente, não vai ter jeito. Eu só preciso dizer o seguinte, o meu o quê só é um objeto direto se eu já tiver achado o sujeito. Mas quando eu não tiver achado o sujeito, o meu o quê é o sujeito. Barbaridades aconteceram. Se fosse uma coisa absurda, ela aconteceu. Aconteceu uma coisa absurda. Agora, muitas barbaridades ocorreram. Logo, muitas barbaridades aconteceram. Esse é um caso simples e comum de o que é uma concordância verbal. Vamos lá na tela? Aí você está vendo aí na tela que Maria José é uma pessoa só e, portanto, morreu é um verbo no singular. Então, puxa uma setinha, você que baixou o PDF, escreva em Maria José e coloque aí, sujeito. Sujeito singular. Por isso o verbo está no singular. Claro, aí você está vendo que Maria José é uma pessoa só. O pessoal, barbaridades, é uma coisa só. Porém, se eu disser assim, a minoria dos brasileiros como é que você vai usar o verbo confiar no presente? A maioria dos brasileiros confia no programa? Ou a maioria dos brasileiros confiam no programa? Porque agora, o que você está vendo aqui é que o sujeito é uma expressão inteira. Quando eu falei o pessoal, claro que a palavra principal é pessoal. Maria José morreu, claro que a palavra principal é Maria José. Mas e agora? A palavra principal é a maioria ou é brasileiros? A palavra principal se chama núcleo. O que você acha que é o núcleo? Você pode achar o que você quiser. Gramaticalmente falando, minoria é o núcleo. Ó, pessoal, eu pensei que eram os brasileiros. Eu acho que em termos de sentido, são os brasileiros. Tem uma minoria de pessoas, tem uma minoria de alunos, tem uma minoria de manifestantes e tem uma minoria de brasileiros. Claro que a palavra brasileiros é mais específica. Mas aí, se o núcleo é singular, a minoria dos brasileiros acredita, ou confia, ou crê no programa. Ah, mas eu achei que soou mal. Para com essa história de soar mal. Nem tudo que está soando mal está errado. Então, a minoria dos brasileiros acredita. Tá? Agora, óbvio, se são os brasileiros que compõem essa minoria, também eu posso dizer que os brasileiros acreditam. Isso é ótimo quando você for fazer sua redação. Porque se você usar o verbo no singular ou se você usar o verbo no plural, você vai acertar sempre. O problema é que na múltipla escolha, e esse é um dos casos de concordância que mais aparece em prova, eles pegam uma frase do texto no singular e perguntam em qual das frases aquele verbo também poderia ficar no plural. Esse é um caso. Agora é o seguinte, para que você saiba o que é núcleo, o núcleo do sujeito é o primeiro substantivo que aparece na frase. Toda palavra que é determinada por um artigo, ela é um substantivo. Olha o outro pré-requisito aí. Você não encontra nas provas da CESGRAN Rio para você descobrir o que é substantivo, o que é verbo, o que é numeral. Não, é só uso. Então, o substantivo é o primeiro. O primeiro que aparecer é o primeiro núcleo.
né? E é a palavra que é precedida de artigo. Brasileiros também é substantivo, ó, os brasileiros. Mas não é o primeiro. E se não houver substantivo, é o primeiro pronome. Em outras palavras, o que é núcleo de sujeito? É a primeira palavra significativa que aparece. E aí, esse núcleo não pode ser preposicionado. Então, por exemplo, aqui eu tenho, antes de maioria, só o artigo A. Eu não falei na maioria, da maioria, com a maioria, pela maioria. Brasileiros não é núcleo por dois motivos. Primeiro, que ele não é a primeira palavra. E segundo, que tem a preposição de. Não está só os brasileiros. Aqui eu tenho o quê? Dos brasileiros. Tá certo? Então aí está o primeiro caso. Isso aqui vai representar para mim os níveis de concordância. Tem a concordância mais direta, que é o que a gramática chama de concordância lógica, e tem a outra que a gramática chama de concordância atrativa. Eu estou aqui definindo, embora ninguém vá perguntar isso para você. Não tem uma questão de te perguntando isso. Mas a concordância lógica é aquela que ocorre com o núcleo. Então, o núcleo do sujeito, que é o primeiro substantivo, maioria, determina o verbo no singular. Então, acredita é a concordância lógica. A concordância atrativa, como o nome sugere, ocorre com a palavra mais próxima. Então, por que ela é atrativa? Porque está concordando com o que está pertinho. O que está perto atraiu a concordância. O que aos nossos ouvidos, gente, soa melhor. Tá? Então, você lê isso aqui na gramática, você endoida. Quando o núcleo do sujeito for uma palavra coletiva, seguida de um partitivo no plural, o que é partitivo? Vários brasileiros fazem parte de uma maioria. Aí ocorre a dupla concordância. É igual você falar assim, um cardume de peixes dourados. O núcleo é cardume, mas vários peixes fazem parte desse cardume. Então o cardume nadava e os peixes dourados nadavam. Por exemplo, um grupo de questões. Várias questões fazem parte de um grupo. Então, o grupo foi resolvido, mas as questões foram resolvidas. Então, repito, esse nível lógico e atrativo é dos casos de concordância um que aparece com bastante frequência. Tá bom? Lá na tela. A segunda palavra que eu destaquei foi ainda na frase 1. É o faz. Você está vendo que está aí em vermelho. E, de repente, você está pensando assim, bom, faz. Observe que eu não grifei outra palavra como eu grifei Maria José. Por que não? Porque você deve estar pensando assim, bom, é faz, porque é um ano só. Mas se fossem 2 anos, não seria fazem? Não. Então, aqui, uma outra coisa de concordância é a definição dos verbos impessoais. Bom, o que é um verbo impessoal? Existe primeira pessoa do singular, eu. Primeira pessoa do plural, nós. Terceira pessoa do singular, eu. Terceira pessoa do plural, não, do singular, ele. Terceira pessoa do plural, eles. Que podem essas pessoas ser o sujeito dos verbos. Só que verbos impessoais são verbos que não têm sujeito. Um dia você estudou, você aprendeu, não sei, que existe uma coisa chamada sujeito simples, uma coisa chamada sujeito composto, uma coisa sujeito indeterminado e outra chamada oração sem sujeito. Bom, se o sujeito determina a concordância do verbo, se a oração não tem sujeito, isso vai implicar alguma coisa para a concordância.
todo verbo impessoal que não tem sujeito é um verbo que fica só no singular. Então, aí está uma coisa que você pode errar na sua prova. O primeiro verbo impessoal clássico é o verbo haver. Esse é um caso clássico de concordância. Quando eu falo caso clássico, é que cai em prova. Porque você vai tentar colocar lógica e muitas vezes a coisa não vai ter lógica. O verbo haver, ele pode significar existir. Existe muita gente boa no mundo. Há muita gente boa. O verbo existir, ele pode significar ocorrer. Ocorreu uma explosão. Houve uma explosão. Quando o verbo haver estiver no sentido de existir ou no sentido de ocorrer, esse haver é impessoal. Existir, não. Ocorrer, não. Esses dois verbos aqui são verbos pessoais. Isto é, se o que existe é uma coisa só, o existir é singular. Se existe mais de uma coisa, o existir é plural. Então, se eu disser assim, existiam reparos a se fazer. Quando eu falo que existiam reparos a se fazer, o existiam está no plural. Porque eu estou falando de reparos. Os reparos existiam. O que eu estou te informando é que se você tiver que colocar o verbo haver, não vai ser haviam, vai ser havia reparos. E é isso aí é que você fala errado no dia a dia. Você não fala nem existia nem havia, você fala tinha. Ah, tinha uns reparos para fazer aí. Tem umas coisas para resolver. O verbo ter, na norma culta, ele só pode ser usado quando ele indica posse material. Você tem R$1 para você me emprestar? Eu não tenho grana. Mas o verbo ter tinha reparo a fazer? Não, está errado. Então, se é um reparo, ou 2, ou 5, o verbo haver não varia. Eu não posso colocar assim, eu espero que hajam outras oportunidades. Hajam, não. Espero que haja. Porque eu espero que existam outras oportunidades. Tá? Por exemplo, ocorreram explosões de bombas. Quando eu falo que ocorreram explosões de bomba, o ocorreram está no plural. Por que ele está no plural? Porque eu estou falando de explosões. As explosões ocorreram. O verbo ocorrer é um verbo pessoal, mas o verbo haver não pode ser houveram, é houve. Está vendo? A gente fala, não, mas fica feio. É porque a gente está querendo caprichar. E não tem, porque convencionou-se isso aí. Então, por exemplo, não é se houvessem outros concursos. É se houvesse. É se ocorressem outros concursos. Então, o verbo haver, no sentido de existir, ou no sentido de ocorrer, ele não varia. Por exemplo, pode haver novos protestos. O que eu fiz aqui agora? Coloquei não só o verbo haver, mas uma expressão verbal em que ele faz parte. E observem também que eu estou falando de novos protestos no plural. Novos protestos podem ocorrer, podem. Mas com o verbo haver, a expressão fica invariável. Então, quando eu falo que o verbo é impessoal e que ele fica só no singular, ele fica só no singular estando sozinho, ou ele fica só no singular estando em expressão. Então, verbo haver, no sentido de existir, e verbo haver no sentido de ocorrer, é um dos casos que aparece em prova. Por quê? Porque as pessoas vão procurar buscar uma lógica que não vai ter.
Tá certo? Tem que ser nesses dois sentidos. Mas vai lá na tela. Eu não falei do verbo haver, eu falei do verbo fazer. Então, como o nosso bloco de cada módulo gira em torno de 20 minutos, nós já terminamos esse nosso primeiro bloco. Começamos a aula 2 em cima ainda dos verbos impessoais. Até quando você quiser.